Um pequeno mau hábito hoje pode ser uma grande prisão amanhã. Então hoje nós vamos começar a mudar isso. Mas vocês sabiam que tem hábitos que a gente nem percebe que são hábitos? Por exemplo, falar alto, gritar, responder, reclamar, fofocar. Fofocar é um péssimo hábito. E por aí vai. Tem coisas que a gente acha que não são hábitos e não são nocivos, mas são. E moldam o nosso comportamento. Mas antes, deixa eu ler um texto da Bíblia com vocês, que é um alerta que Deus faz ao seu povo através do profeta Ageu. O Senhor fala através do profeta Ageu o seguinte: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Aí Deus repete: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo através do profeta Ageu? Vocês estão repetindo o mesmo problema de novo. Antes era assim, e vocês não olharam para os erros do passado, para as coisas que vocês vinham repetindo, e olha vocês fazendo tudo de novo, vivendo tudo de novo, e colhendo de novo o mesmo resultado. Eu tenho certeza que você já leu muita coisa sobre neuroplasticidade nas redes sociais. Você quer ver uma frase que é muito conhecida nas redes sociais? Essa frase, ela ficou conhecida porque foi dita por um grande cientista, e ele falou o seguinte: olha, querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa é insanidade. Quem já leu essa frase? Pois é, quase todo mundo já leu essa frase. E é verdade. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, nós vamos repetir o processo. É só olhar para o passado. Você está repetindo de novo, fazendo de novo, copiando de novo. Então eu quero passar para vocês alguns princípios, algumas ações que são importantes para a gente começar com pequenas mudanças. Nada de muito grande. Nós vamos começar hoje com pequenas mudanças. Na próxima quarta a gente cresce mais um pouquinho, na outra a gente cresce mais um pouquinho. Enquanto isso, vai pensando qual é o hábito ruim que você desenvolveu. Resmungando demais? Não sei. Você vai saber. Talvez você está com um pensamento de medo muito grande que você vem cultivando há muito tempo. Não sei. Qual é o seu receio? O que você se acostumou a pensar e agora não consegue mais sair disso? Vamos orar? E vamos pedir a Deus que nos oriente nesse processo. Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra. Direciona agora, Senhor, nossas mentes e corações através do Seu Santo Espírito. Fala conosco de uma maneira muito especial, com cada um aqui. Que cada um encontre, enxergue aquilo que é um hábito ruim, nocivo, destrutivo na sua própria existência e possa, na presença do Senhor, tratar, curar, mudar, moldar e transformar esse hábito. Oramos e pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E aí eu resolvi passar para vocês 5 passos importantes para você começar com pequenas ações que vão mudar muito a sua vida. Todo mundo vai perceber essa mudança em você, por isso você tem que ser muito verdadeiro, muito verdadeira a partir de agora. Então vamos lá. Primeiro, pegando o título dessa mensagem, eu quero que vocês entendam que o princípio da mudança está nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Nós não vamos começar com aquela história que eu contei no início, querendo mudar uma coisa muito grande, que a gente sabe que não vai dar conta. Alguém já prometeu para você num momento de aflição que ia mudar e nunca mudou? Pois é. Demais, né? Pois é. Mas assim, é porque nós somos assim, no desespero a gente promete que vai mudar, mas não muda. Porque não funciona assim. Vamos começar devagar? Ah, pastor, mas o senhor conhece pessoas que quando encontraram Jesus tiveram uma mudança estrondosa nas suas vidas? Conheço.
Conheço mudanças que foram quase instantâneas. Quantas, pastor? Em mais de 30 anos, umas 2 ou 3. O restante foi uma construção. É Deus trabalhando em nós através do seu Santo Espírito. Esse aí eu vi centenas e centenas e centenas de vezes. Deus trabalhando em nós. Ou seja, começando nas pequenas escolhas que a gente faz todo dia. Olha só, gente. A maioria das pessoas subestima o poder de pequenas decisões consistentes. Por exemplo, eu precisava um tempo atrás acordar muito cedo se eu quisesse fazer caminhada. E aí eu fui descendo o meu relógio. De 6h30 eu passei a acordar 6. Depois de 6 eu passei a acordar 5h45. Depois 5h30, 5h15, 5 horas da manhã. Agora está tranquilo. Não importa se eu durmo mais tarde ou mais cedo. Das 5 horas eu já estou despertando. Das 5h45 praticamente eu estou saindo de casa. Então, e para mim não é esforço nenhum. No início foi muito complicado. Então, são essas pequenas mudanças que vão fazendo a diferença. Então, o princípio da mudança, ele está nas pequenas escolhas. Olha só, entenda isso aqui. Hábitos funcionam como gatilhos automáticos que ao longo do tempo constroem identidades. Você sabia que você é conhecido pelo seu hábito? Você quer ver? Fulano fala demais. Isso é um hábito, sabia? Vixe, a coisa é mais ou menos por aí. Você sabia que aquela pessoa tem o hábito de dormir até mais tarde? Está correto, é um hábito mesmo. Você muitas vezes é conhecido pelo seu hábito. Alguns deles são frutos de circunstâncias e situações, mas isso não quer dizer que não possam ser tratados. E eles funcionam como gatilhos automáticos, você nem vê. Na verdade, você pensa que isso faz parte de você, o que não é verdade. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus vira para os seus discípulos e fala uma coisa super interessante. Ele diz assim, olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O que ele está nos ensinando aqui? Jesus está dizendo, se você não consegue fazer uma coisa pequena bem feito, você não vai conseguir fazer uma coisa grande bem feita. Se você não consegue fazer uma pequena mudança na sua vida, você nunca vai conseguir fazer uma grande mudança na sua vida. Se você não for fiel no pouco, não vai ser no muito que você vai ser. Se você não consegue fazer uma coisa simples, boba, como é que você vai assumir coisas sérias, responsabilidades enormes na sua vida? Não tem jeito. É isso que Jesus está tentando nos mostrar aqui. E vida cristã é isso, gente. Vida cristã é uma moldagem. É Deus em Cristo Jesus trabalhando na nossa existência e nos moldando aos poucos. O problema é que nós vamos nos acostumando com esses hábitos. Por exemplo, olha que interessante. Se você fosse começar bem devagar, quer ver alguns exemplos? Ser fiel em orações curtas, em gestos simples de bondade ou disciplina diária, parece pouco. Mas Deus honra o quê? A fidelidade. É isso que Deus quer. Deus quer que você diga assim, olha, eu vou fazer e faça. Ele não está preocupado se vai ser uma coisa pequenininha ou que não vai chamar muita atenção. Ele está preocupado com a sua fidelidade. Deus honra a nossa fidelidade. E isso é muito importante. Então, nós vamos aprender hoje que todos nós aqui já podemos começar a cortar algumas coisas que nós percebemos que são nocivas. Mas vamos começar isso com as coisas pequenas. Bom, por causa disso aqui, gente, apenas vontade própria não basta. Eu sei que você está cheio de vontade de fazer tanta coisa, mas só vontade não basta, tá? É preciso que você construa uma disciplina. É preciso que você tenha consciência. É preciso até que você insira isso na sua identidade. Você pode tentar com força, mas só vai mudar de verdade quando depender do Espírito Santo. E depender do Espírito Santo é outro hábito. E a gente vai construindo isso.
Lá no livro do profeta Zacarias, Deus manda uma palavra que eu amo. Acho que muita gente já leu ou ouviu essa palavra. O Senhor diz assim através do profeta Zacarias. Olha como é que ele ensina. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está mostrando que toda mudança, tudo que você quer mudar, não vai ser por força nem por violência. Não vai. Tem que ser pelo Espírito do Senhor. Então nós precisamos entender que apenas vontade própria não basta, não adianta. Na verdade, eu vou citar aqui John Owen, esse é um cara fantástico, um escritor maravilhoso. Lógico, você dá para perceber ali pela imagem que ele é de alguns séculos atrás, mas pensa, ele diz o seguinte: se não estivermos matando o pecado estará nos matando. E é tão interessante, se você não eliminar os erros que você tem, eles vão com o tempo destruindo, minando você. Vão minando você. Olha só, você sabia que até a bagunça que a gente faz é um hábito? E que a organização que a gente tem é um hábito que você construiu? Que você pode se habituar a terminar de comer e deixar o prato onde você está. Ou você pode se habituar a terminar de comer, levar seu prato até a pia, lavar e guardar. Tudo é hábito. O nome disso, neuroplasticidade cerebral. O cérebro se adapta a tudo aquilo que você faz com frequência. Tudo que você faz com frequência. E por que força de vontade só não basta? Vamos lá. A força de vontade é como a bateria de um celular. Se usada em excesso, se esgota. Por isso precisamos de fontes renovadoras. É lógico. Você já acordou assim com muita vontade e falou para você mesmo: hoje eu vou ganhar o dia. Quando deu 3 da tarde, você estava assim: eu queria só deitar. Tudo que eu queria agora era descansar. Quando chegou de noite, você já estava pensando: oh meu Deus, eu só preciso de um banho, comer alguma coisa e dormir. Porque a bateria vai descarregando. Não tem como. Não tem como. Então, vamos lá. Toda mudança, o princípio de toda mudança é o seguinte: comece com pequenas escolhas. Agora, só força de vontade não basta, nós precisamos de algo mais. Esse algo mais é o Espírito Santo, é a presença de Jesus na nossa vida. Por quê? Porque isso, a presença do Espírito Santo aliado às pequenas escolhas e determinações que você vai aprender a fazer hoje aqui, bom, vai acontecer isso aqui, olha. Olha que atitude inteligente que você vai ter. Fortaleça sua identidade antes de brigar com o comportamento. A maioria de nós briga com o comportamento. Não vou mais fazer, mas faz. Eu não vou mais ser assim, mas é. A gente tem que parar de brigar com o comportamento, porque nós não mudamos comportamento só porque nós falamos que vamos mudar. Não é assim que funciona. Na verdade, Deus nos deu esse cérebro maravilhoso e ele não funciona desse jeito. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer fazer diferente. Eu sei que você quer construir algo novo. Eu sei que você quer mudanças na sua vida. Mas não vai funcionar só porque você quer. Não vai. Então você precisa fazer o quê? Você precisa fortalecer a sua identidade. Você precisa criar algumas convicções dentro de você e parar de brigar com o seu comportamento. Tem um escritor chamado Craig Groeschel. O nome dele é complicado de pronunciar. Craig Groeschel. E ele escreveu um livro que fala justamente sobre isso, sobre mudar hábitos. E nesse livro ele diz assim que a mudança duradoura vem de quem você acredita ser, não apenas do que você faz. Amanhã eu vou fazer desse jeito. Não, é do que eu acredito ser. Eu acho interessante é que conversão é acreditar. Quando você se converte a Jesus, é acreditar que Cristo em você tem poder. Isso é ser uma pessoa convertida. Porque se Cristo Jesus não está conseguindo mudar você, nada mais está conseguindo. Nada mais está conseguindo. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: se alguém está em Cristo,
é o que, igreja? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, em Cristo eu tenho uma nova identidade. Não, eu sou um cristão. Então eu passei a minha vida trabalhando a minha mente para pensar como um cristão tem que pensar. Agir como um cristão tem que agir. Me fortalecer como um cristão tem que ser fortalecido. Eu passei a minha vida lidando com isso. Ainda tenho falhas? Tenho. Ainda preciso corrigir muitas coisas? Claro. Mas já aprendi muito também, já mudei tantos hábitos, tantos hábitos. Por quê? Porque à medida que eu vou colocando isso para dentro de mim, essas verdades para dentro de mim, eu vou fortalecendo minha identidade. É isso que o apóstolo Paulo fala em relação à nossa fé. Quando alguém está em Cristo, a cabeça muda. Depois o comportamento muda. Então é mais ou menos assim. Quando a pessoa diz, eu sou um discípulo de Cristo, ela não está apenas praticando hábitos espirituais, ela está vivendo uma nova identidade. Você já ouviu falar que tem gente que casa e continua vivendo como se fosse solteiro? Se você conhece, mexe só o dedinho do pé. Não precisa levantar a mão, não. Sabe por quê? Porque a pessoa não assumiu essa identidade. Casei. Agora eu tenho um compromisso com a pessoa com quem eu me casei. E agora a minha vida, ela passa a ser diferente. Os meus hábitos precisam mudar. Antes eu fazia o que eu queria, agora não. Agora eu estou ligado a alguém e faz parte dessa relação eu construir tudo junto. E tem gente que não consegue fazer isso, por incrível que pareça. Por quê? Porque não chama para si essa identidade, não fortalece essa identidade no seu coração. Então, fortalecer a identidade e parar de brigar com o comportamento é a primeira coisa. Por exemplo, quantos de vocês aqui podem dizer que tem pelo menos um hábito que precisam mudar urgentemente? Levanta a mão assim, só um, eu só quero um, só um. Eu sei que teve gente que fez assim, né? Mas só um. Pois é. Esse hábito vai ser o seu desafio. Vai ser o seu desafio. Porque isso precisa mudar. Mas para que isso aconteça, você precisa fortalecer a sua identidade. Eu vou ensinar isso no final. Tá? Por quê? Bom, eu quero que vocês entendam por que pequenos hábitos são importantes. Porque eu quero falar sobre o impacto acumulado dos pequenos hábitos. Ou os pequenos hábitos serão bons e terão um impacto positivo na sua vida, ou os pequenos hábitos serão ruins, e terão um impacto negativo na sua vida. Os pequenos hábitos ditam as normas na nossa existência. Quer ver? Celular. Quem aqui já voltou para saber se tinha fechado o portão mesmo? Ou pensado se apagou a luz? Se desligou o gás ou o fogão, tirou a panela do fogo. Porque a gente fica naquela dúvida. Olha, o impacto, os pequenos hábitos, eles moldam muita coisa na vida da gente. Da hora que você acorda até a hora que você se deita. Uma coisa importante, tanto que pequenos hábitos são coisas muito fortes. O sucesso é o produto de hábitos diários, não de transformações ocasionais, sabia? O sucesso vem dessas mudanças pequenas que a gente faz todo dia. Amanhã, você vai segurar para você não gritar com ninguém. Pastor, eu tenho criança pequena, como é que eu não vou gritar? Calma, você vai se segurar. Amanhã você vai mudar esse hábito. Amanhã você vai mudar esse hábito de sempre deixar o relógio um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tocou, levantou. Pronto. O sucesso é o produto de hábitos diários. Lá na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desanimarmos. Eu gosto dessa mensagem dele porque diz o seguinte, continue fazendo, continue a nadar. Quem assistiu o Nemo entendeu, né?
Continue ali, continue, 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 continue e não desanime, porque nós vamos vencer, nós vamos colher se a gente não desanimar, porque hábito é uma coisa que você tem que construir. Então vamos lá, nesse impacto, entenda o seguinte: pequenos hábitos criam grandes resultados, porque Deus usa esses processos para gerar principalmente maturidade. O mínimo de maturidade, de autocontrole, de coerência a gente precisa ter nessa vida. E se você não cultivar esses hábitos, porque tudo passa por aqui, ó, pelo seu cérebro. Da hora que você acorda, enquanto você está dormindo, seu cérebro está trabalhando, ele está processando. E no dia seguinte, ele vai chamar a sua atenção para aquilo que for hábito. Para aquilo que for hábito. Então, daqui a pouco eu vou ensinar a prática, eu quero até que você prepare aí para você fotografar, tá? Mas eu vou para o último ponto. Juntando essas pequenas coisas que eu falei para vocês, e levando em consideração que nós vamos começar mudando pequenos hábitos, e nós vamos a cada quarta-feira crescendo no processo, eu quero lembrar vocês sobre o poder do hábito espiritual. Ah, esse aqui é muito forte. O apóstolo Paulo, ele escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, e tem um versículo, que para mim é o versículo que todo cristão deveria ler todo dia, mas todo mundo tem dificuldade com esse versículo. Todo mundo, todos, sem exceção, tem dificuldade com esse versículo aqui. 1 Tessalonicenses. É uma frase só que tem nesse versículo. Orai sem... Não quer dizer que você vai ficar... Não, é orai sem cessar. Levantou, agradece a Deus. Tomou o seu café, pede a bênção de Deus. É conversar com Deus durante o seu dia. Deus como um amigo do seu lado. Isso é uma forma de você criar outros hábitos. Mas para você poder criar esses outros hábitos, primeiro, o hábito de uma vida espiritual sadia precisa se instalar em você. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor esse conceito dessa frase pequenininha do apóstolo Paulo, mas que tem um peso muito grande. Um exemplo: ao invés de tentar orar 1 hora por dia, de início, começar com 5 minutos fiéis. Isso cria consistência. Isso cria consistência. Você ora um pouquinho ali, todos os dias de manhã eu vou orar. Pronto, você já começou a criar um hábito. Aí você aumenta. Agora, todo dia de manhã, quando eu acordar, e todo dia à noite, antes de deitar, eu vou orar. Já tem 2 pontos de oração. Orações simples. Dallas Willard. Amo muito a palavra de Dallas Willard. E ele disse assim: o discipulado é um processo de treinamento espiritual. Não apenas de informação. Isso aqui é um treinamento espiritual, gente. Isso aqui não é só para informar vocês, para dizer coisas que vocês gostariam ou querem ou precisam ouvir. Isso aqui é um treinamento espiritual. Cada culto nosso é um treinamento espiritual. Cada reunião nossa, cada momento de oração, cada leitura da palavra é um treinamento espiritual. Você consegue se lembrar disso? Isso é muito bom. Dito isso, vamos lá? Eu quero ensinar para vocês uma coisa muito bonita. A prática terapêutica dos pequenos passos. Prometa só que vai fazer. Eu sei que vai estar na plataforma, mas se você quiser fotografar e aprender, é tão simples. É muito simples. Eu vou usar uma técnica da psicologia, ou pelo menos da psicologia comportamental, vou aliar isso à parte espiritual, e aí você vai, com as duas coisas em mãos, trabalhar isso a partir de amanhã. Pode ser? Por que a prática terapêutica dos pequenos passos? Primeiro, porque não adianta a gente projetar nada muito grande.
Por isso é que eu falei para vocês aqui, escolha um hábito que você precisa mudar, mas que não seja uma coisa muito complicada. Vamos começar pequenos. Quarta-feira que vem, eu vou ensinar como é que a gente dá um passo acima, depois outro, depois outro e depois outro. Então, bora lá. Primeira orientação. A orientação dessa prática é muito simples. Durante 21 dias, vocês já sabem o porquê dos 21 dias, a neuroplasticidade do cérebro precisa de pelo menos 3, 4, 5, 6, 7 semanas você praticando a mesma coisa, no mínimo 21. Anotar diariamente uma pequena decisão positiva, tipo orar 5 minutos, beber água em vez de refrigerante, agradecer em vez de reclamar. Qual que você escolhe para começar amanhã? Escolha todo dia uma pequena prática e anota. Amanhã você acorda, vamos lá? Beber água e não beber refrigerante. Aí você passa o dia. Quando for na sexta-feira, você coloca junto dessa, orar 1 minuto ou 5 minutos por dia. Aí você já tem 2. Aí durante a sexta-feira você não vai beber refrigerante, vai beber água, e você vai o quê? Orar todos os dias, pelo menos 1 minuto, 5 minutos, o que você definir. Aí você já tem 2 práticas. No sábado você acrescenta outra. Hoje eu não reclamo, a partir de hoje eu paro de reclamar e eu vou agradecer. Aí você já não bebe mais refrigerante, bebe água, você já está fazendo 5 minutos de oração. Isso você está escrevendo, porque todo dia você vai ler isso. Todo dia você vai ler isso. E aí você vai colocando. Quando chegar num número, por exemplo, depois de 5 dias você fala assim, tá bom, essas 5 coisas está bom. Aí você para, você só vai continuar repetindo essas 5 coisas que você vai mudar por um período aí mínimo de 3 semanas. Tá? Qual que é o resultado esperado? Construção de consistência, percepção de progresso e motivação contínua. É isso que acontece com o seu cérebro quando você lê todo dia de manhã as suas decisões. Você tem uma construção de consistência, tá? Nos primeiros dias você vai falar assim, esqueci. Mas depois isso não vai acontecer mais. Vai ter uma percepção de progresso, você vai ver que você está evoluindo. Você não está mais sentindo falta. Resolvi tirar o açúcar do café. Você já não está mais sentindo falta e você vai ter uma motivação contínua. Todos os dias você vai ler esse processo. Eu sei que eu brinquei bastante aqui, mas é muito sério isso. Muitos bons relacionamentos acabaram por pequenos hábitos ruins de um dos lados ou dos 2 lados. Muitas famílias boas passaram por sérios conflitos por causa de pequenos hábitos ruins inseridos dentro dessa família. Muitos filhos cresceram com motivações erradas por causa de pequenos hábitos ruins que foram sendo construídos na vida deles. Então é muito sério. Mas vamos começar devagar. Exatamente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos pedir força ao Senhor. Hoje nós começamos a mudar. Começamos a mudar pequenos hábitos. Pequenos hábitos. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por não nos abandonar jamais. Obrigado por abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para tantas coisas. Agora, Senhor, nos coloca numa disciplina diária que nos leve a uma mudança de vida, de mente, de comportamento. Nos ajuda nesse processo para que não venhamos a desistir. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém.